Torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, vamos reagir aqui à coletiva do Abel Ferreira após essa primeira derrota aí no Campeonato Brasileiro. Derrota inesperada, eu não esperava que o Palmeiras iria perder a partida de hoje. Para mim o Palmeiras iria ganhar, não aconteceu, não jogamos nada, temos que falar, não gosto quando o Palmeiras joga na Arena Barueri, não é desculpa porque perdeu, mas eu realmente não gosto, principalmente que a torcida nem vai para a Arena Barueri. E também a nossa casa é o Allianz Parque, temos que jogar no Allianz Parque, meus amigos palmeirenses. O Palmeiras fez um primeiro tempo horrível, que poderia ter tomado mais gols, não tomou. Na segunda etapa teve chance até de empatar, o Hendrick perdeu um gol sozinho e não pode perder, meus amigos palmeirenses, e nem o empate o Palmeiras conseguiu. Vamos ver o que é que o Abel Ferreira vai falar. Eu espero que ele não invente desculpa, não passe pano para alguns jogadores, porque essa derrota aí eu acho que não estava nos planos do Palmeiras, meus amigos palmeirenses, mas também não estamos jogando nada, essa é a realidade, meus amigos palmeirenses. Vamos acompanhar o que o Abel Ferreira falou. Tá bom, obrigado. Boa noite, Abel. João Quero do Verdaço. Na partida contra o Vitória, na última rodada, o Palmeiras conseguiu rodar o elenco, conseguiu sair com os 3 pontos e ao final você comentou o quanto a arbitragem que deixa o jogo seguir foi importante, foi interessante para o Palmeiras. E hoje o Palmeiras foi com força máxima, não conseguiu o resultado que gostaria e jogou um segundo tempo em que a bola praticamente não rolou. Eu queria que você comentasse o quanto isso afeta, né, o jogo do Palmeiras e se houve alguma questão mental que você acha que pode ter atrapalhado, né, para os jogadores, né, a sequência de decisões, sequência de grandes jogos. Obrigado. Sim, jogámos com um adversário forte que, por exemplo, não disputou a final do estadual, fresca, uma equipa fresca, que se preparou muito bem para este jogo, com menos 2 ou 3 jogos do que o Palmeiras. Peraí, Abel Ferreira, que história é essa que o adversário estava mais fresco? O adversário não jogou no final de semana no Campeonato Brasileiro, não? O Palmeiras poupou muitos jogadores no jogo contra o Vitória. E você vem com esse papinho que o time do Internacional estava mais fresco, estava mais descansado. Essa é a desculpa porque o Palmeiras perdeu hoje. Aí tá de brincadeira. Tem hora que o Abel Ferreira fala certas coisas que não dá pra gente concordar, passar pano não. Eu sou um passador de pano do Abel. Mas nessa fala aí de mais fresco, toda vez ele vem com esse papinho, aí tá de brincadeira. Vamos dar sequência aqui. E sim, eu acho que, assim, resumindo muito rapidamente o jogo, eu diria que na primeira parte o Inter aproveitou bem os nossos erros, e eles são claros, e acho que na segunda parte nós não fomos efetivos nas oportunidades que nós criamos. 68-32 posse de bola, 18 finalizações contra 5. Acho que mereci, pelo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais, e se o jogo está parado ou não, não é uma decisão minha. O que vos posso dizer é que hoje jogou Palmeiras e Inter, e o que vos posso dizer é que eu gostava de ver nestes jogos os melhores árbitros. Boa noite, Abel, tudo bom? Aqui Pedro Quenda, Pavel Brasil. A segunda derrota do Palmeiras no ano, a primeira em casa. Qual que você acha que é? Pera aí, meus amigos palmeirenses. O árbitro atrapalhou o Palmeiras em algum lance ali? O árbitro cometeu algum erro grave que atrapalhou o resultado da partida? Na minha opinião, não. A derrota foi merecida pelo que o Palmeiras fez no jogo, porque não jogamos nada, não criamos muitas coisas. As oportunidades que o Palmeiras teve, o Palmeiras não concluiu em gol. Então, falar aí do árbitro dessa partida, olha que a arbitragem é horrível, a gente concorda plenamente com isso, mas falar que do árbitro, aí tá de brincadeira, meus amigos palmeirenses. Vamos ouvir. Que é a grande lição que o Palmeiras pode levar dessa partida de hoje, e também ainda perguntando para você sobre o Rômulo, que fez a estreia dele hoje pelo Palmeiras, mas vive o primeiro momento dele de fato na carreira num clube da elite do futebol mundial. Como é que vem sendo esse dia a dia do Rômulo dentro do Palmeiras? Ele vem se mostrando à vontade para executar o que ele mostrou no Novo Horizontino? Obrigado. Olha,
Falando do Rómulo, temos que ir com calma, acho que entrou bem, teve uma oportunidade no remate exterior, que nós sabíamos que ele tem essa característica, com 10 jogadores, acho que vocês deu para ver isso. Na segunda parte o adversário defendeu-se muito bem, acho que tirando o Borré, os outros jogadores todos estiveram dentro da área, havia alturas que 10 jogadores dentro da área, menos o Borré, defenderam-se muito bem, como disse, e com muita gente, meteu inclusive nos últimos 10, 15 minutos mais um zagueiro. Mesmo assim nós tivemos as nossas oportunidades, o Hendrick, por exemplo, pelo menos tivemos duas na cara do guarda-redes do goleiro adversário, uma na primeira parte na cara, uma na primeira parte o Veiga, outra na segunda o Hendrick. Não vou falar dos remates exteriores, como disse, foram 18 contra 5. E como te disse, eu acho que fica aqui acima de tudo, nós não fomos tão criativos na primeira parte, como tinha porque dito a ti ou a vocês. Meia não joga nada, o Veiga. O esforço que fizemos no último jogo se ia pagar caro. E claro, precisávamos de mais energia dos nossos torcedores. Não estamos a jogar em nossa casa, não é um motivo, mas isso eu concordo. Mas não é igual quando temos o estádio com 40 mil ou quando temos um estádio com 15 mil, não é igual, mas não é esse o motivo, mas precisamos da energia. Eu já vos disse várias vezes, não foi por acaso que ganhámos o estadual, mesmo perdendo fora. Jogar no nosso estádio é completamente diferente, a energia é diferente, o respeito do adversário é diferente, sentem Concordo. o poder e o barulho de um estádio como é o Allianz Parque, mas nós também já sabíamos, são circunstâncias que não dá para alterar, mas como te disse, acho que, volto a resumir, acho que o adversário aproveitou muito bem os nossos erros, sobretudo na primeira parte, é claro, e na segunda, mesmo as que nós tivemos, não fomos efetivos e acho que merecíamos mais do que levámos daqui, que é 0 pontos. Boa noite. Vamos lá, meus amigos palmeirenses. Nessa parte aí, que quando ele fala que o adversário fica mais à vontade quando o Palmeiras joga na Arena Barueri, ele está completamente certo, coberto de razão, meus amigos palmeirenses. Num estádio que a torcida não comparece, não pressiona, o time fica lá tranquilo, meus amigos palmeirenses, porque não tem pressão para o adversário. Então, quando o Palmeiras vai jogar na Arena Barueri, vai ser sempre complicado para o Palmeiras contar com o apoio do torcedor palmeirense. A torcida não vai, tá de brincadeira. Eu também não concordo da torcida não ir. Cadê aquela parte onde o Palmeiras for, a gente vai acompanhar? Só a Mancha que vai para a Arena Barueri? Cadê o povão? Agora, Abel Ferreira, quando você fala que o time não criou muito, porque o nosso meia de criação não está jogando porcaria nenhuma. E você não tem coragem de colocar o Veiga no banco, porque ele está merecendo um banco. O Veiga está atrapalhando o time do Palmeiras. Não está jogando nada faz tempo, meus amigos palmeirenses, e ele não tem a coragem de tirar o Rafael Veiga. É brincadeira. Vamos ouvir se ele falou mais alguma besteira. Vamos lá. Tudo bem? Pensando na derrota, hoje foi um confronto direto. Você tem 3 pedreiras na frente, né? Flamengo, vai ao Equador, volta para o São Paulo. Claro que é difícil falar logo depois do calor da partida, mas como que já vai pensar nessa preparação de dosagem de energia, carga emocional, porque pode acontecer de você ter mais 2 derrotas e aí já ficar para trás no Campeonato Brasileiro, não dá para desguardar um do outro. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Vamos ter mais quantas derrotas? Não, pode acontecer, pode acontecer. Não sei. Mas em cima disso, como balizar todas essas dificuldades? Pode acontecer. No futebol há 3 resultados, a vitória, a derrota e o empate. E nós temos que saber lidar com eles, da mesma maneira que hoje, 24 horas, e temos que seguir. E a pedreira é para nós e é para eles. Nós ainda hoje mostramos aqui, como te digo, se me perguntas se eu acho o resultado justo, na minha opinião, não. Mas isso pouco importa, porque acho que de facto na primeira parte o nosso adversário criou mais e aproveitou bem e foi mais efetivo. E nós na segunda parte, que fomos, independentemente das paragens de jogo, do tempo útil de jogo, que isso é uma questão que vocês depois podem ver, não é? Se pegarem num cronómetro e começar a ver qual é o tempo útil de jogo, depois nós começamos a ver, mas mesmo assim, como te disse, criamos para fazer o mesmo número de golos que o nosso adversário fez na primeira parte. Não conseguimos, passamos à frente e vem um jogo de cada vez, e vocês sabem muito bem que esta é uma competição de consistência, de regularidade.
Não estamos acostumados a perder, não gostamos de perder, mas perder faz parte também. Abel, boa noite. Meus amigos palmeirenses, o Palmeiras criou pelo menos no segundo tempo aí, pelo menos alguma coisa para empatar o jogo, pelo menos não ter sofrido a derrota, e nem isso o Palmeiras conseguiu, que dá muita raiva, meus amigos palmeirenses. Sinceramente, eu não esperava que o Palmeiras iria perder esse jogo de hoje. Vamos ouvir mais. Na segunda-feira, o tema que tomou conta do Palmeiras foi o anúncio do Felipe Anderson. Queria aproveitar um momento aqui para te perguntar sobre o jogador, se você recomendou, o que você acha das características dele, vai chegar em julho, né? Não chega para agora, e o quão importante pode ser esse jogador para a sequência da temporada. Obrigado. Olha, sobre esse assunto vou falar hoje e não volto a falar mais. Vocês sabem que a meio do ano uma das nossas referências vai sair. E nós temos que ter reposições à altura. Sobre esse jogador, quando ele estiver connosco, eu vou falar sobre ele, está bem? Abel, domingo, Deu na lata aí. em São Paulo, no Chiqueiro, que você gosta de falar, tem um confronto É com o porque Flamengo, perdeu, tá com que é raivinha, tido, inclusive antes da sua Se chegada, tivesse um grande vencido e confronto bem, do futebol eu acho que ele brasileiro. responderia Muitas essa pessoas pergunta. têm comparado como uma espécie de Real Madrid e Barcelona dos últimos anos do futebol brasileiro. O que o Flamengo tem, que também sempre entra em competições para brigar pelo título, como o Palmeiras? O que tem de semelhanças nessas duas equipes? Olha a pergunta. Projetar esse grande confronto de Palmeiras e Flamengo. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu. Portanto, é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Como te disse, acho que o investimento que fez o Internacional, independentemente disso, não é isso que se reflete dentro de campo, e como te disse, não acho de todo, para aquilo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. Penso que os nossos jogadores tentaram, fizemos de tudo, lutaram, criamos oportunidades mesmo contra 10 jogadores dentro da área, chutamos. Infelizmente não conseguimos encaixar nenhum golo, nem de bicicleta, nem remate fora da área, nem na cara do goleiro. Hoje foi dia em que de facto não fomos efetivos. E sábado, e quando é que é o jogo? Domingo, sim, domingo, em casa. Vamos ter o apoio, o estádio cheio, o apoio da nossa torcida, somos nós contra eles, e o objetivo é sempre o mesmo, seja onde for, seja contra quem for, jogue sem quem jogar para ganhar. Abel, boa noite. Você tem falado nesse... Vamos lá, meus amigos palmeirenses. Abel Ferreira, você tem culpa se o Palmeiras não investe, se o Palmeiras não contrata jogadores prontos. Você tem culpa, porque tem horas que você cobra e tem horas que você passa pano. Tem horas que você, como agora, ele mandou um recado aí para a diretoria do Palmeiras, que o Flamengo tem mais dinheiro do que o Palmeiras e contrata jogadores prontos e o Palmeiras não. Isso é um recado para a diretoria do Palmeiras, torcedor palmeirense. Mas por quê? Porque o Palmeiras perdeu. Porque, olhe bem, se o Palmeiras tivesse vencido hoje, vou dar um exemplo, uma ótima vitória, 3-0, jogando muito bem, ele iria falar bem dos seus jogadores, ele não iria falar isso, dar esse recado para a diretoria do Palmeiras. Então, se o Palmeiras ganha domingo, se Deus quiser, vamos ganhar, ele já vai mudar o papo dele, já vai mudar a letra, meus amigos palmeirenses. Então, esse é o Abel Ferreira. Tem hora que ele cobra e tem hora que ele passa pano, ele fica caladinho, fala que está satisfeito com seus jogadores, que esse é o elenco dele, que ele ama seus jogadores, mas não cobra a diretoria do Palmeiras para contratar jogadores prontos, como o Felipe Anderson, que está perto de chegar no Palmeiras. Era para contratar jogadores desse nível, meus amigos palmeirenses, já que vamos perder o Hendrick. Você concorda aí com essa fala do Abel Ferreira? Ele passa pano às vezes para a diretoria e depois ele cobra, mas não segue, não segura a palavra dele, porque se ele tem moral com a torcida palmeirense. A Leila Pereira não pode fazer nada com o Abel Ferreira. Vocês acham que a Leila Pereira iria tirar o Abel Ferreira do Palmeiras se ele fica cobrando reforços? Eu acho que não.
A Leila Pereira não seria louca de fazer isso, meus amigos palmeirenses. Vamos continuar aqui ouvindo. Esse início de temporada, um pouquinho da gestão de energia em alguns jogos e até aproveitando o elenco que você tem hoje à disposição no Palmeiras. Eu queria te ouvir em relação ao Rafael Veiga, que vem de uma sequência dura, já também de início de temporada, né? Difícil você ver se ele vai passar pano pro Veiga. Essa eu quero ver o que ele vai falar. De Campeonato Paulista, início de Campeonato Brasileiro com jogos e confrontos diretos. Ele foi preservado só na estreia da Libertadores, justamente entre os 2 jogos da final do Paulistão contra o Santos. Qual é a condição física do Veiga? Hoje, qual é a leitura que você faz até para ter tirado o Veiga do jogo já praticamente ali nos últimos minutos, dando a chance ao Rômulo também? Obrigado. Tirei porque ele pediu para sair. Tirou porque pediu para sair. E a primeira pergunta, não é de hoje que eu faço isso. Sim, é verdade, temos um núcleo de saúde e performance absolutamente extraordinário que nos ajuda, mas tem uma comissão técnica que gere, e é por isso que nós não temos tantas lesões como têm outros. Mas os jogadores que nós insistimos mais, e falaste num deles agora, que é o Veiga, não há milagres, não é? Não há milagres. Gostávamos muito, se calhar, de não ter ido ao final do Paulistão, ter ficado fora, e nós tínhamos tempo para recuperar os jogadores. É uma posição de facto que nós, neste momento, ainda não temos um substituto à altura do Veiga, que nos possa dar a mesma continuidade, mas vamos ver o que é que ele tem, procurar, porque é um jogador que nós sabemos que qualquer momento também nos pode ajudar, mas como disseste bem, eu disse-vos há 2 dias ou 3 atrás, quando fizemos a viagem de 2 horas, num gramado duro, difícil, que isto ia-se pagar, e depois também não me canso de dizer, já vos disse isto, 2 dias de recuperação ou 3 faz uma diferença absurda, e nós só tivemos 2 para o fazer, mas continuo-te a dizer, parabéns ao nosso adversário, que na minha opinião hoje foi mais efetivo do que o Palmeiras. Acho que foi o segredo do jogo, se tivesse que eu resumir, não foi pelas oportunidades que eles criaram mais do que nós. Sim, tiveram um penalti, sim, tiveram de um lançamento que fizeram um golo, mas nós tivemos também as nossas chances, como te disse, 2 na cara do goleiro, uma do Hendrick, outra do Veiga, e outras 16 finalizações, e que nós de facto, sobretudo na segunda parte, na primeira eu acho que o Inter foi melhor, na segunda acho que fomos melhores, independentemente das quebras de jogo, mas podíamos, a quantidade de remates que fizemos, podíamos ter feito outro resultado que não este. Abel, muitas vezes criticam a... Vamos lá, meus amigos palmeirenses. Abel Ferreira, se o Rafael Veiga não tem um substituto à altura dele, porque a diretoria do Palmeiras não contratou o Rômulo, que é uma aposta, meus amigos palmeirenses. Ele jogou bem no Campeonato Paulista? Jogou, mas não dá para ter a certeza que ele vai dar certo, que ele vai arrebentar com a camisa do Palmeiras, que ele vai ser o substituto ideal para o nosso Rafael Veiga, que não está jogando nada, como ele mesmo falou. Só tirou o Veiga porque cansou e o jogador pediu para sair, hein? O Veiga tem muita moral com o nosso Abel Ferreira, porque ele não sai. O cara joga todos os jogos, jogando mal, jogando bem, jogando mal pra caramba, como ele tá nesta temporada, e mesmo assim é titular, porque não tem. A diretoria do Palmeiras não contrata. Cadê aí os estudiosos que vê os jogadores do Palmeiras para contratar? Não consegue achar um meia à altura do Veiga, como ele falou, que não tem um substituto, meus amigos palmeirenses. Realmente é brincadeira. Eu vou esperar agora mais uma pergunta para a gente encerrar aqui. Não vou reagir à coletiva toda. Vamos ver a próxima pergunta aí, torcedor palmeirense. A linha de 3 com Marcos Rocha, ou 3 zagueiros, né, duplo. O Abel dobrou 2 laterais, né? Mas a impressão que eu tive hoje é que quando você entra com aquela formação, parece que o time tem uma consistência melhor na defesa e consegue jogar melhor, inclusive pelos lados do campo. A tendência pode ser voltar com Marcos Rocha como terceiro homem na linha de 3, ou Luan. O Luan fez um grande campeonato paulista. O que você pensa para esses 3 confrontos que são importantíssimos nessa reta aí do Palmeiras em abril? A bela pergunta. Eu acho que isso é uma pergunta para quem sabe e conhece o futebol profundamente, não por futebol comentado, porque no final do jogo você pode sempre dizer o que quiser, faz parte. Agora,
É o equilíbrio que se tem que ter, mas não foi por isso que nós hoje fomos mais ou menos consistentes. Nós na primeira parte não conseguimos encaixar e na segunda fizemos isso. Acho que os nossos jogadores, pelo menos no aspecto defensivo, voltaram a estar ao nível deles. E depois acho que se resume a isto. Isso é um tema tático, podemos estar aqui a falar muito, não teve a ver com isso. Vocês viram porque é que o Internacional na segunda parte meteu, né, e com os pontas ainda a correr para trás. Perguntem ao treinador deles porque é que ele não deixou na mesma 2 na frente, 2 médios, 2 volantes e 4 atrás. Pergunta-lhe porque é que isto não há. Quem conhece de facto o futebol entende como é que ele funciona. Essa é a função do treinador, por isso é que andamos a estudar tanto. E uma coisa é conhecer o futebol, outra coisa é comentar o futebol. E vocês têm todo o direito de comentar o que vocês quiserem, perguntarem o que quiserem, criticar o que quiserem, seja crítica positiva ou negativa, é a vossa função. Mas o sistema, para terminar o sistema dá o que o treinador quiser que ele dê. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo ou altamente defensivo. Só vos lembro que a última vez que o Brasil ganhou alguma coisa, vejam como é que o Brasil jogava. Abel, vamos lá, meus amigos palmeirenses aí, a gente vai encerrar por aqui, eu não quero mais ouvir nada dessa derrota do Palmeiras. O repórter fez uma boa pergunta aí sobre esse esquema, hein? Onde muitos torcedores do Palmeiras criticam quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, mas eu concordo com ele, hein? Quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, o Palmeiras sofre menos na parte defensiva e estava ganhando mais, porque no Campeonato Paulista a gente não perdeu nenhuma partida antes, quando estava jogando naquele esquema que é muito criticado. Jogamos aí no 4-3-3 contra o Vitória, não jogamos nada. Jogamos hoje também com 2 zagueiros, 3 atacantes lá na frente, com 4-3-3, e não jogamos nada novamente e perdemos. Só não perdemos para o Vitória na primeira rodada, porque o Vitória é fraquíssimo, meus amigos palmeirenses. Então vamos ver o que é que o Abel Ferreira vai fazer na partida de domingo contra o Flamengo, um grande adversário que vem de 2 vitórias, então vamos esperar. Tem que ganhar esse jogo e ganhar bem dentro da nossa casa, meus amigos palmeirenses. Então deixa aí o seu comentário, o que você achou aí desta coletiva do Abel Ferreira. Vira apoiador do canal Verdão Campeão, o Pix está aí na tela, meus amigos palmeirenses, e vamos que vamos aí torcer e apoiar, acreditar sempre no nosso grandioso Palmeiras. A gente sabia que uma hora a gente iria perder, apenas a 2ª derrota do ano, meus amigos palmeirenses. A gente não queria perder jogando em casa, mas é coisa que faz parte do futebol, infelizmente. O Rômulo ainda vai melhorar mais, vai evoluir, estreou hoje. Depois vai chegar o Felipe Anderson, que é um grande jogador, vai ajudar muito esse time do Palmeiras. E esse time tem que jogar bem, tem que voltar a jogar bola, que não está jogando nada. A verdade é essa, meus amigos palmeirenses. Então deixa aí o seu comentário, meus amigos palmeirenses. Se inscreva no canal. Tamo junto e é nóis.